toda vez que a gente quiser se moldar à cultura, ao que a sociedade diz, ao que o mundo dita, nós precisamos ser firmes com aquilo que Deus colocou em nosso coração. Bom dia, bom dia, bom dia! Sexta-feira, chegamos ao final de mais uma semana aqui no nosso encontro diário, o Devocional da Mulher de Negócios. Hoje o nosso estudo tem como tema quando a Bíblia, a Palavra de Deus, fala mais alto que a cultura. O texto de hoje está no livro de 2 Reis, capítulo 22, versículo 13, e ele diz assim: Porque grande é o furor do Senhor, que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras desse livro, para fazerem conforme tudo quanto nos está prescrito. O povo de Judá vivia uma religiosidade e bem distante da palavra. Existiam muitas coisas, templos rituais eram feitos, deuses, tudo totalmente diferente daquilo que a Bíblia ensinava. E há quem diga, inclusive nos dias de hoje, que a Bíblia é um livro muito ultrapassado, que a gente não deve levar em consideração. E de fato algumas coisas são bem diferentes, Culturas bem diferentes, roupas inclusive daquela época bem diferentes, mas os princípios do Senhor, aqueles que você vê no Antigo Testamento, você também vai reencontrar no Novo Testamento. Muitas coisas que hoje a ciência, a psicologia, a neurociência falam, a Bíblia, numa linguagem diferente, mas essencialmente igual, fala também. E, infelizmente, sim, há um preconceito quanto à palavra de Deus e a tudo o que nela está escrito. E aí, por essa razão, é muito difícil, muitas vezes, a gente se posicionar a favor da palavra. Por quê? Porque a cultura é muito forte, o externo é muito forte e é muito difícil a gente permanecer firme quando aparentemente tudo é contra aquele posicionamento. Mas aí é uma coisa que eu preciso falar com você. Por mais difícil que seja, a palavra de Deus, ela precisa estar acima das convicções humanas, dos achismos, da cultura, Óbvio que a gente tem que respeitar o tempo, as mudanças, mas a palavra de Deus, ela não passa. Passarão os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Ela continuará perpetuamente. Essa é uma verdade que a gente tem que colocar em nosso coração toda vez que a gente quiser se moldar à cultura, ao que a sociedade diz, ao que o mundo dita. Nós precisamos ser firmes com aquilo que Deus colocou em nosso coração. A gente vive dias muito parecidos hoje com os dias lá do povo de Judá. A Bíblia é citada, usada, postada, mas raramente ela é ouvida, É muito comum a gente ver hoje, aí eu falo como uma mulher que faz devocional, o seu próprio devocional, eu quero dizer, o seu tempo com Deus, mas também que está aqui gerando conteúdo, vendendo livro. É muito comum a gente ver posts do devocional, meu tempo com Deus e tal. É comum. Por um lado é legal, por outro lado é perigoso, a depender de qual seja a intenção. Mas a verdade é que hoje em dia a gente vive uma época em que muito se posta, muito se fala, muito se cita a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, versículos, mas pouco se vive, pouco se ouve. E quando eu falo ouvir, é de forma genuína, a ponto de trazer uma transformação de vida, Muitas pessoas preferem interpretações convenientes. Isso aqui faz sentido para mim, aquilo não faz, então não vou ouvir. Preferem isso do que sacrifícios reais, pessoais, para agradar a Deus. E aí, nesse cenário que a gente vê aqui no texto de 2 Reis 22:13, a gente vê que mulheres como Uda, que é uma mulher firme, uma mulher que está ali, sendo fiel a Deus, ela se faz muito necessária. Por quê? Porque apesar de tudo o que está acontecendo no externo, na cultura, na sociedade, ela permanece firme no Senhor. E quando tudo parecia perdido, quem era a pessoa mais confiável para trazer uma orientação? A quem procuraram? Uda. Nós precisamos ser como ela. Nós precisamos ser mulheres que não
focam e que não ficam preocupadas em agradar e a favorecer o mundo ou ouvir, reproduzir, repetir a voz do mundo, mas a gente precisa voltar sempre para a nossa origem, que está em Deus, e proclamar o Evangelho e aquilo que Ele falou. E aí eu quero deixar uma pergunta para você, que é exatamente a pergunta que eu deixei bem aqui no finalzinho do texto de hoje. São duas perguntinhas e elas falam assim: você tem dado mais valor ao que a cultura diz ou ao que a palavra de Deus nos revela diariamente? Essa é uma pergunta. O que é que tem realmente ardido mais o teu coração? Segundo, você tem moldado a sua fé à sua vontade ou se deixado moldar pela palavra de Deus e pelas Escrituras? O que é que tem sido realmente importante para você? Isso é muito importante. Amém? Que Deus te fortaleça nessa sexta-feira, que Ele te confronte para que você seja uma mulher muito, muito, muito parecida com a mulher que Ele sonhou que você seja. E que esse final de semana você não fique sem o seu tempo com Deus também, que você possa aí estudar no sábado e no domingo, porque temos estudos disponíveis para você, e aí na próxima segunda, se assim Ele permitir, estaremos juntas aqui para mais um encontro diário, o Devocional da Mulher de Negócios. Traz mais mulheres para cá, vamos crescendo um pouquinho de cada vez, mas vamos fazer uma linda comunidade de mulheres engajadas para agradar o coração do Senhor. Amém? Um beijo grande. Tchau, tchau.